hoje, parte final. Nós estaremos lendo o verso de número 31 até o 43. Quero convidar você a ler os versículos pares. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Será ele aos gentios, está escrito, o cajado e o suspiro. E depois de açoitarem, tirarão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era incorreto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, venha abaixo de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que é isso que eu te faço? Respondeu ele: Senhor, que eu tome a ver. Então Jesus disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Vamos juntos? Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dá louvores a Deus. Nosso objetivo nessa noite é abordar a importância do sacrifício de Jesus e afirmar que este foi o maior sacrifício que alguém poderia fazer pela humanidade. Mas a gente começa fazendo uma pergunta que vai mexer hoje com a igreja, com o coletivo. E a pergunta que eu faço, introdutória, é: qual o impacto da remissão de Jesus na igreja? Qual o impacto da remissão de Jesus na sua igreja? Eu quero que você pense um pouquinho agora como corpo, como igreja conectada, como igreja invisível, como igreja militante e triunfante. Então, dentro dessa designação, eu não estou pensando só na igreja presbiteriana no Brasil. Eu não estou pensando só nessa igreja agora. Aliás, eu não estou nem pensando em denominação. Eu estou pensando na igreja militante, invisível e triunfante. Então eu quero que você ore ao Senhor falando assim: Senhor, fala comigo nesse texto. Traz à minha memória agora o teu povo, que só o Senhor sabe. A igreja do Senhor, o Senhor sabe que é a tua igreja. E de repente você vai pensar na sua família, de repente você vai pensar nos seus irmãos, nos seus conhecidos, nos seus familiares. E de repente você vai pensar na sua igreja de Taguatinga, na sua igreja de Samambaia, do Riacho Fundo. E de repente nós vamos pensar na igreja de Jesus que vai chegar em 2024 para essa casa, que nós não sabemos.
E eu quero que você ore, já agradecendo a Deus pelo sacrifício de Cristo, pela remissão de Jesus pela sua igreja. Ore nesse momento. Senhor, fala comigo. Obrigado, Senhor, por fazer parte da sua igreja. Obrigado, Senhor, porque tem muitos joelhos que se dobrarão, muitos que em 2024 vão chegar. Não olhe só pela tua iluminação, olhe por aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. E quem sabe, alguns irmãos que estão perdidos no meio da igreja também, sendo enrolados. Precisa do Espírito Santo entender e definir isso. Nosso desafio nessa noite, Pai, é grande. É reconhecer que nenhum sacrifício maior do Senhor. Teu sacrifício, Jesus, foi infinitamente maior que qualquer outro sacrifício humano. E isso reflete na igreja. A remissão é algo tão real no corpo, na noiva, na assembleia, no santo ajuntamento, na igreja invisível, na igreja que já foi, que nós não conhecemos, ó Deus, que já está preparando, esperando o grande dia, o teu retorno. A igreja, Senhor Deus, que nós não conhecemos, que está agora nessa geração, espalhada pelos quatro cantos de Santa Maria. Os teus eleitos estão ali nessa quadra, os teus eleitos estão espalhados pelo Brasil e o mundo, e que sabe, ó Deus, alguns dos nossos parentes, familiares, que são distantes agora, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, e que precisam ser acordados pelo Espírito Santo em 2024. Que nós estamos mostrando algo novo nesse contexto. Precisamos de Ti, ó Pai. Aplique a Tua palavra em nossos corações, traga luz aos nossos corações, como Lucas quis escrever para Teófilo, para a igreja do primeiro século. Incendeie a nossa igreja, incendeie o nosso coração, nesse último domingo do ano, último dia do ano de 23. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. No semana passado, irmãos, só você olhar um pouquinho para o texto anterior, você vai ver a questão do jovem rico, das crianças, do perigo da riqueza. E no domingo passado, o nosso foco foi: há alguma coisa impossível para Deus? Eu quero perguntar para você que chegou até aqui, graças a Deus, louvado seja Deus, estamos aqui funcionando em igreja. Irmãos queridos, existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Não há nada impossível para Deus. No contexto anterior, temos 3 ensinos que no domingo passado foi palco para o nosso Natal. Primeiro, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. O contexto anterior fala da importância das criancinhas, fala da importância de sermos tais como elas. O segundo princípio, todas essas coisas, disse o Senhor, tenho observado desde que era criança. Falou o jovem governante, rico, conhecedor da Torá, do Pentateuco, dos ensinamentos de Deus. E Jesus se triste ao ver que aquele jovem sabia muito da Bíblia. Era um líder em potencial, liderava, tinha recursos financeiros. Mas se enquadrou-se em Jeremias 17:9, onde diz: enganoso é o coração, mais de todas as coisas, que pode acontecer?
De repente, o nosso coração em 2023 foi tão enganoso que nos traiu, que nos levou para longe dos caminhos do Senhor. E o terceiro aspecto que nós vimos no domingo passado, quando ele ouviu isso, disse o texto falando de Jesus, quando ele ouviu isso, ficou muito triste, porque era aquele jovem exatamente. E aí Jesus está perdido na riqueza, está entrando naquela porta chamada agulha do camelo. E Jesus então traz para o último nosso. Quem nunca pensou, imaginou a fala de Jesus falando que é mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? A gente ficava pensando o camelo passando por uma agulha. Mas mesmo no nosso último, que naquele tempo não era isso, era uma porta, e o camelo para entrar ali tinha que tirar todas as suas bagagens, ele tinha que se ajoelhar, o mundo todo do camelo tinha que puxar aquele camelo no muro, na força, para que ele pudesse entrar naquele local. Era difícil para mim fazer isso. Ele não estava falando dessa questão, dessa cena. Nosso resumo nessa noite, o nosso último sermão é: Ele é a origem de todo ser. Foi propositalmente que a gente leu o Salmo 136 para fixar na nossa cabeça. Ele morou com um versículo na cabeça e ele disse: porque a sua misericórdia dura para sempre. Toda a origem de todas as coisas vem de Deus. E é isso que a gente vê na conclusão desse texto. Observe agora o versículo 15. 18, melhor, a partir do versículo que nós lemos, 31. O que nós temos aqui? Pedro chamou a atenção de Jesus para o sacrifício que eles e os demais discípulos tinham feito. É só olhar o verso 21, que Pedro está aqui e fala com Jesus. O verso 28 diz: Pedro, eis que nós deixamos nossas casas e te servimos. Essa discussão ainda está entre eles. Os discípulos estão com a cena do jovem rico, que não deixou seus bens, não deixou sua casa. E Jesus agora, então, ele vai fixar a atenção de Pedro, não só do fato de serem eles verdadeiros discípulos, seguidores de Cristo, ter deixado sim seus lares, companhia de pesca, estar servindo ao Senhor Jesus, mas Jesus agora ele vai fixar para algo muito maior do que deixar tudo e seguir Jesus. Ele vai nos chamar a atenção, ele está chamando a atenção dos discípulos a respeito do seu próprio sacrifício. Peraí, vocês deixaram tudo, não por causa da missão que vocês têm, mas só por causa do meu sacrifício. Eu quero que você pense agora que nós estamos aqui, irmãos, não é porque nós somos melhores do que os outros, não é porque você é crente de infância, não é porque o seu pai te ensinou os caminhos de Jesus e você seguiu os ensinamentos do seu pai, mas eu quero que você pense que nós estamos aqui porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não há preço que possa pagar. Verso 31. Jesus chama os 12. E o que nós temos agora, irmãos, é um diálogo de Jesus com os discípulos. E Jesus então começa a falar para eles: olha, para a igreja presbiteriana de Santa Maria, algo maior está para acontecer. E me preocupa aqui que esses discípulos, eles estivessem tão
a parte quanto àquilo que os profetas haviam ensinado. Pedro, Marcos, João, eles estão lembrando dos ensinamentos de Isaías, do céu superior. Eram crentes que seguiam Jesus, mas aleatoriamente. Irmãos queridos, quantos estão seguindo Jesus alienados? Quantos estão agora dentro das igrejas, abarrotadas, algumas até, porque há uma superstição de passar a virada do ano dentro de uma igreja usando roupa branca. Nossa, chega branco, nada com isso. Eu já usei roupa branca na minha vida. Relaxa. Mas tem muitos lugares, eu venho no Rio de Janeiro, e eu já até fui uma vez, no Iguirá, que era pastor, eu imagino Deus com um top branco, calçado branco, parecia um pai santo. Não, branco, mas não é a lição. Tranquilo, você vai lembrar um pouco aqui. Relaxa. Muita gente está dentro das igrejas, comendo. Eu tenho que pular. Eu tenho que pular 3 ondinhas dentro da igreja. Não é para. Eu tenho que levar escondido dentro da minha carteira, roubando. É por aí. São as superstições da virada do ano. E você imagina, queridos irmãos, que aqueles discípulos estavam ali e eles não tinham nada da Bíblia, nada da palavra. Apesar de o tempo e o lugar serem definidos aqui, é evidente que a longa viagem da Galiléia para a Galiléia está chegando ao fim. Passando de momento dos milagres. Você pode ver agora um Cristo sofredor, um Cristo que entra em Jericó, quase à vista, veja no versículo 19:1, de Jerusalém, a sua circunvizinhança, ele começa a respirar o ar poluído de Jerusalém. A gente tem algumas cidades no Brasil que a gente, ao chegar nessas cidades, a gente vê um clima mudou. Se você sabe que aqui for Cubatão, em São Paulo, você vai ver que Cubatão é. Se você sabe que aqui for em Volta Redonda, que é a minha cidade próxima, você vai sentir como o oxigênio o pó, o minério, ele vai ser jogado nas casas. Você limpa a sua casa de manhã cedo, em 10 horas já está tomando pó de minério. A respiração é assim. E Jesus está indo para Jerusalém e ele está respirando o sol que aconteceu. Mas Pedro, João, Judas estavam alienados. Seguiu Jesus sem entender o que Jesus estava falando. Jesus chama eles. Veja o verso 31. E ele diz assim: chegando a Jerusalém, subamos para Jerusalém, e em Jerusalém vai cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas Jeremias, Isaías, profetas menores e maiores profetizaram, e os discípulos não conheciam. Eram gente que estava com Jesus, eram gente que andava com Jesus, eram gente que ia na EBD, eram gente que tinha suas revelações, eram gente como nós, e eles não estavam atentos àquilo que Jesus estava falando. As coisas referentes ao Filho do Homem foram escritas pelo Senhor por intermédio dos profetas. Mateus 1:22 diz isso, embora aqui em Lucas 18:31, o que nós vemos
é explicitamente o próprio Jesus falando. Preste atenção, discípulos. Vai à festa. E o que nós vemos no 32 e 33? Geralmente fala-se de 3 predições da paixão. A morte e a ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 9, 21 a 27, conforme Mateus 16, 21 a 28. Já passamos por esse texto, já vimos a primeira predição, Jesus já tinha dito isso para eles. Irmãos, por que a gente repetiu 26 vezes? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque é possível você sair daqui a pouco e esquecer a misericórdia do Senhor que te sustentou durante 23 e vai te sustentar durante 24. E meus irmãos, a gente esquece facilidade. Dessas 3, essa é a terceira e última predição de Jesus. Ele não vai falar mais nada com aqueles discípulos, ele não vai falar mais nada a respeito do que iria acontecer com ele vai sofrer. Em 2024 nós vamos viver a paixão de Cristo aqui. Eu quero que você já prepare o seu coração para chorar. Porque se a gente passa por esses textos e a gente não chora, alguma coisa está acontecendo. Nosso coração está frio. E tudo demais. Vejam. 32. Jesus diz assim: eu vos entrego aos gentios. Eu vou ser escarnecido. Eu vou ser ultrajado. Cuspirão em mim. Depois me baterão. Tirarão a minha vida. Irmãos, às vezes a gente passa por algumas lutas. Talvez você tenha passado por algumas lutas em 2023. Mas a sua luta não chegou nem a perto. Isso aqui que eu acabei de ler. Eu não li nem a ressurreição ainda. Desse bloco que está aqui, como você acha que é mais sério? Olha aí, olha esse bloco. Seria ser entregue a um tribunal, sofrer um inquérito, ir ao crivo de um juízo, de um juiz? Seria isso? Ou seria ser debochado por causa da sua fé? Ele é crente, escarneceriam de você. Ou seria você ser humilhado por causa da sua fé? Em 2023 você foi humilhado, sofreu alguma humilhação. E nós já estudamos aqui, aqueles que se humilham serão exaltados. Ou você deu na mesma moeda, pagou o mesmo túmulo. Desses aqui, irmãos, quais você viveu em 2022? Se porventura nós devemos passar por qualquer uma dessas, nós não perdemos a nossa vida. Nós estamos aqui. Então Jesus foi mais, ele sofreu muito mais do que aquilo que você sofreu, daquilo que você tem sofrido. Jesus, ele é a nossa ponte, ele é o nosso referencial, e hoje nós estamos tratando aqui que ele é o nosso remidor, o nosso remissor. Estamos vendo que o seu sacrifício foi o nosso sacrifício para nosso beneplácito, nosso benefício. Ninguém sofreu mais em teu lugar como Jesus.
Verso 34. Eles, porém, nada compreenderam. Eu fico preocupado com essa palavra que está aí. Compreensão. Eu posso dizer para você que compreender não é ouvir. Eu sou capaz até de arriscar que compreender não é entender. Porque muitas vezes eu estou ouvindo, mas eu não estou nem entendendo, nem compreendendo. Então, o que é compreensão? O que é compreender? Parece que aqueles homens caminhavam com Jesus, ouviam Jesus, viam os milagres, eram usados pelo Espírito Santo, mas eles não compreendiam nada. Você já compreendeu que a sua vida é resgatada, é redimida, é justificada pelo sangue do Cordeiro? Que não existe nenhum benefício maior do que esse ato? Os meus doces não entenderam nada. Como um todo, nem os seus pontos em separados, eles compreendiam. Eles brigavam entre eles. Uns queriam se separar uns dos outros. Aliás, havia uma discussão. Gente, geralmente acontece isso com as mãezinhas. As mães assim, não mexem com a minha cria. Se mexer com a minha cria, minha filha, meu filho. Eu já vi mães brigando por causa disso. E são elas lá disputando, ó Senhor, no raio dos céus, um vai sentar à direita, outro vai sentar à esquerda, um tem que ser maioral, um tem que ser assim, e Jesus está olhando uma criança, não estou compreendendo nada. Nada. Bom, quantos anos você tem de crente? Quantos anos? Você compreende alguma coisa? Não sei se você quer. Você mesmo. Você vai falar para ninguém que está ao seu lado, não. Pense, o quanto eu tenho compreendido? Eu não tenho ouvido, eu não tenho entendido, eu quero ser compreendido. Compreensão. Quando eu tenho compreendido que a minha vida é de Deus, Ele me comprou com seu sangue, Ele me redimiu, e que tudo bem procede dele, tudo procede do nosso Senhor, do nosso Salvador. 34. Esses homens não entenderam, não compreenderam um todo, nem os seus pontos. A razão para esse entorpecimento da parte deles pode muito bem estar ligado ao fato de que abrigavam outras ideias a respeito do Messias, do Cristo. Nós temos dito aqui para eles, para alguns, para eles ele era meramente um mestre. Bom mestre. Excelente mestre. E para nós, quem é Jesus? O Jesus histórico? Antes e depois? Para mim não é um Jesus histórico, pastor. Para mim é o Jesus do meu crucifixo. Eu tenho um crucifixo, eu coloco no pescoço. É igual uma melancia. Lembra daquelas coisas? E Jesus? Verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, e aqui a gente precisa trazer algumas informações para vocês, porque parece que há uma divergência dos autores. Nós sabemos que a Jericó romana, nos dias de Jesus, e suas ruínas ficaram
sul de Jericó. E Jericó do Velho Testamento, Jericó do Novo Testamento, Jericó judaica, ela de fato estava mais próxima da cosmovisão de Lucas. Então Lucas, ele coloca que Jesus saía de Jericó. Porém, Mateus e Marcos falam do milagre que estava acontecendo, não na saída de Jesus, mas na entrada de Jesus. Há uma citação que parece ser dúbia, mas como é que nós podemos compreender isso? Da mesma forma como os dois estão abordando essa questão do milagre, não há contradição, porque Lucas vai afirmar que Jesus estava saindo da Jericó, ele era um pesquisador. O local onde que aconteceu, na percepção de Lucas, era na saída e não. Verso 35, parte B, concluindo, diz assim: estava o cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. O que nós podemos ver do 35 ao 38, nesse ponto do tempo em que o lugar que o cego entra em cena, ele agora está sentado junto à estrada mendigando. Apesar de não poder ver Jesus, ele pode ouvir o alvoroço da multidão, e ele então indaga, informando quem ele estava passando. Qual era a celebridade que estava passando por ali, porque as pessoas estavam todas assustadas. E alguém então simplesmente fala de Jesus. É Jesus. Qual o impacto para a nossa vida ao ouvir falar de Jesus hoje? Irmãos, a gente vai acostumar com isso. Quantas vezes você ouviu falar de Jesus esse ano? Mas você está comigo aqui, é que a gente não tem aqui uma estatística, ou nomear no ano que vem a Amanda para contar quantas vezes eu vou falar. Jesus. Mas é possível que não está com nenhum impacto mais para nós. É o cara lá de cima. É mais um nome. Na minha mente, não traz nenhum impacto. Não traz nenhuma importância ouvir falar de Jesus. Mas aquele cego que era cego, ele ouve falar de Jesus, e a reação dele agora, irmãos queridos, ele agora então passa a gritar. Veja o verso 38, então ele gritou, então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem paixão de mim. Você ouve a todo momento falar o nome de Jesus. Eu falo o nome de Jesus, mas eu não gero isso no meu coração. Eu até esqueço que as misericórdias do Senhor são as causas. Eu não grito, eu não falo, eu não vinculo isso a Jesus. Meus queridos, se a gente quer ter um ano diferente em 2028, e quantas vezes eu ia para a igreja e falava assim: coloca nessa caixinha o seu propósito para 2024. E eu dava hora para o diabo, ele ficava lá na porta do diabo, com um papelzinho, umas carinhas. Todo mundo ia colocando propósito. Enchia a caixinha de propósito. Quantas vezes eu fiz isso? Mas o tempo passou e eu entendi que o propósito de Deus para a nossa vida, vamos lá, é bom, perfeito e
E o discipulado ensina isso para nós. Seja o que você vai viver em 2024, vai ser bom. Por quê? Porque as misericórdias são as causas. Você crê nisso, coração. Tira do sua mente, do seu corpo, esse peso. Um homem era cego. Ele ouvia falar de Jesus. Você imagina ele ali sentado, mendigando. Quando as pessoas passaram por ali, a mulher da fonte do sangue, as pessoas meninas comentando. Ele fez a multiplicação dos pães. Ele andou sobre as águas. Na cabeça dele ele imaginava, ele sabia que o nome dele era Jesus. E agora, quem está perto dele? Quem está perto de você agora? Quem vai estar perto da gente em 2024? Creia é Jesus, eles que estão contigo todos os dias, até a situação do céu. Então, Jesus, filho de Davi, isso é uma conexão teológica aqui. Daqui a pouco, no final, eu vou falar quem ele falou isso. Que diferença ele tinha? Que diferença ele tinha dos 12 que estavam com Jesus 24 horas? Você pode pensar nisso? Que diferença? 39, irmãos. Não sabemos exatamente o motivo pelo qual essas pessoas que iam à frente da multidão fizeram isso. O que eles vão fazer no 39? Os que iam à frente repreendiam para escalar. Bartimeu, nós sabemos o nome certo. Bartimeu, fica quieto. Por que eles queriam calar Bartimeu? Algumas respostas para você. Pense comigo. O povo tinha pressa de chegar a Jerusalém e não queria que Jesus parasse com aquele cego. Será que era isso? Segunda possibilidade. Considerava que esses gritos não condiziam com a dignidade da pessoa de Cristo. Ele é o Santo Deus, soberano, puro, aquele que era pecador, jogado à sarjeta, quase indulgente. Só uma aparência mendigo. Terceiro, não estavam ainda prontos para ouvir Jesus. Por ser proclamado publicamente como filho de Davi, aqueles homens não estavam preparados para ouvir que Jesus era o filho de Davi. Quarto, sabia que seus líderes religiosos, fariseus, não gostariam disso. Então ele mandava o homem ficar quieto pela tradição religiosa. Você fica com qual resposta dessa? Pense uma. Agora, por que eles mandavam o cego ficar quieto? Vamos atualizar? Por que rola tanto preconceito dentro da igreja? Por que às vezes, irmãos, nós não anunciamos Jesus? Por que nós calamos as pessoas que querem ouvir Jesus? Por que muitas vezes a igreja ela se priva de um legalismo? Falando assim que os eleitos vão chegar, que os eleitos virão, eu não preciso evangelizar, eu não preciso falar do amor de Cristo, eu não preciso dizer que Ele é o meu Senhor, que Ele é meu Salvador, que Ele morreu por mim, que Ele me comprou, que Ele me justificou, que Ele me redimiu. Eu ainda mando aqueles que querem saber. Por que será? Mas o texto diz, irmãos, que eles falaram para ele parar. Veja, Bartimeu gritava mais e mais. Ele fez a sua pública profissão de fé. No Natal eu lembrei muito da equipe número 1 de discipulado. Lembra que nós aprendemos como fazer um testemunho? Eu fui convidado para participar do Natal na casa de uma pessoa, e a pessoa, o pastor só vai testemunhar. Eu falei, opa! A turma número 1 está afiada com
o testemunho. E testemunhar é contar o antes, o durante e a minha confissão de fé. Eu tenho que testemunhar falando da minha confissão de fé. Todos que receberam uma cura do Senhor, a do Fluxo, o Bartimeu e tantos outros, eles fazem uma profissão de fé. Uma confissão de fé. E veja a confissão de fé desse homem aí. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 40 e 41, irmãos. Eu acho que naquele momento a multidão ficou esclarecida. O que aconteceu com você quando você foi ao lugar de Cristo? Um cântico que a gente cantava no passado e afirmava assim: desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Há uma experiência a ser contada do novo nascimento. Jesus foi diante daquele cego Bartimeu e disse assim: Bartimeu, o que você quer que eu faça? Você sentiu isso durante o ano que está terminando? Em algum momento durante esse ano 2023, Jesus foi tão presente na sua vida que ele falou assim: filho, eu te tomo pela mão, eu te pego pelo colo, eu te conduzo, o que você quer que eu faça? Queridos, Lucas, no versículo 40 e 41, ele vai abreviar muitos atos poderosos, misericordiosos do Senhor, e ele vai colocar que o coração constante do Mestre, o coração constante de Jesus, é um coração misericordioso, ele atende às nossas carências. Eu não quero que você escreva seus objetivos para 2024, mas eu quero que você coloque nas mãos daquele que tem poder de realizar, o querer, efetuar, dar, conceder, são nas mãos do Senhor. Tudo que nós precisamos. O Senhor tem um coração generoso, bondoso, misericordioso, galardoador daqueles que pedem. Pedi e se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele já disse isso para nós em oração: faça isso. O que era Jesus para Jesus? Há alguma coisa difícil para Jesus? Há alguma coisa difícil para Jesus, irmãos? Não. Muito menos para uma pessoa assim. Ele disse: Senhor, eu quero renovar a minha missão. Eu gostaria que esse fosse o nosso pedido nessa noite. Que no fundo do seu coração você orasse assim: Senhor, eu quero renovar a minha missão. Quantos tipos de missão você pode ter? Não sei, você pode ter muitos tipos de missões. Perguntar isso a um professor de filosofia, como fui muito tempo professor de filosofia, poderia levar você a pensar humanamente. Mas eu quero te levar a pensar espiritualmente. Senhor, abra minha visão espiritual. Eu quero entender a fé. Eu quero ter uma percepção espiritual. Senhor, que eu torne a ver. Senhor, eu quero ver. Senhor, revele minha visão. Irmãos queridos, qual é a importância da nossa visão espiritual? Se você tiver a sua visão espiritual, o material não será nada. O material é temporário. Para nós, buscamos a visão espiritual. Como já se indicou dentro desse contexto,
No relato de Mateus e Lucas, equivale a Rabone, mestre. Marcos traz para nós o desagrado. A resposta do homem era tão clara e simples, tão direta e honesta, quanto a pergunta que Jesus fez: filho de Davi, eu quero um filho. E olha que Jesus olhava o coração. Jesus não olhava só o material. Ele sabia que aquela cegueira que aquele homem havia tido até aquele momento era para que a sua visão espiritual fosse restaurada. Peça a Deus nessa noite visão espiritual. Peça nessa noite visão, experiência com Jesus. Peça nessa noite modificação. Senhor, abra os meus olhos espirituais. Eu preciso ver mais de Ti. Eu preciso ver mais da Tua palavra. E o verso 43, para fechar nossa exposição, o anjo da gripe, observe, imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, glorificava e dava louvores a Deus. Você quer recuperar seus filhos, seus parentes? Peça a Deus visão espiritual, sabedoria. A cegueira daquele homem não era só física. E Jesus via no coração dele algo que os discípulos não tinham. E aquele mendigo tinha. Às vezes, irmãos, nós estamos caminhando com Jesus há tantos anos e ainda não experimentamos algo assim. Transformação espiritual, revestimento, enchimento, remissão, redenção. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 2, da Trindade, diz: Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sobre ele, soberano domínio, para fazer com elas, para eles, sobre elas, tudo quanto quiser. Só dele glória. Deus ele faz o que Ele quer conosco, com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso momento, com a nossa saúde, com as nossas preocupações. Tudo é a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém, amém, irmãos. Porque dele, 2024, para ele, 2024, são todas as coisas. Coloca na mente. Sua casa, seu serviço, sua saúde, seus parentes, seus filhos. Eu tenho temor tanto quando a gente vê um ano, porque o ano novo é tudo novo. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente nem sabe se a gente vai estar aqui no ano que vem em horas. É tudo novo. Então eu tenho que colocar algo na minha cabeça, tudo de Deus, tudo provém dele. Seu marido, seu casamento. Você já entendeu isso? Ou melhor, porque eu usar a palavra assim, compreender. E às vezes a gente entende, mas não compreende. É o texto. Você já compreendeu isso? Que tudo é dele. Efésios 1, versículo 11. Benedito no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Se ele quis curar o Bartimeu, ele pode fazer qualquer coisa conosco, com essa igreja, porque o impacto da remissão na vida da igreja
é poder, é glória, é exaltação, é avivamento, é transformação, é avanço, é amor, é autoridade. Irmãos, nós saímos daqui hoje chorando. Eu nunca vi uma assembleia em que a gente sai chorando de gratidão a Deus e de falar assim, como é bom estar juntos, como é bom estar na família da fé, gente testemunhando, gente chorando, e eu perguntei também aquele, não foi assim, nem aquele estava aqui. Mas é bom demais. O Senhor tem uma comunidade, irmãos, onde o Senhor é o cabeça, onde Ele faz o que Ele quer. Você tem que compreender isso. Eu não quero que você entenda, eu quero que você compreenda. Concluindo o nosso Senhor. Qual o impacto da remissão de Jesus na sua igreja? As irmãs são de outras igrejas, pensa na igreja de vocês. Qual o impacto de Jesus na igreja de Taguatinga? Assim não é de Vitória hoje. Está dentro da Taguatinga? Tem Taguatinga, pensa lá. Nós aqui vamos pensar no impacto de Jesus na nossa igreja. Essa é a pergunta que podemos responder como certo partideiro. Eu não quero que você responda como os discípulos que seguiam Jesus. Mas eu quero que você responda como certo partideiro. A remissão de Jesus abriu os nossos olhos espirituais e nos fez justificar os nossos pecados diante do Pai. A remissão de Jesus é a grande prova de amor de Jesus por nós. E a nossa declaração só pode ser uma. A nossa declaração só pode ser uma no meio da igreja. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia, compaixão. Você compreende isso? Seu 2028 vai ser o melhor. Não é cartomante, não é pai santo, estou nem de branco hoje. Não é pai santo, não é cartomante, nem é bola de cristal. Se você compreender isso, seu 2024 vai ser melhor do que 2023. Anote aí na sua vida. Creia no fundo do seu coração. Somente Cristo, por amor a Ele, somos justificados. Daí, irmãos, essa passagem me ensinou e nos ensinou que mesmo os 12 não entenderam isso. Note que essa falta de entendimento, de compreensão, é expressa 3 vezes nesses versículos, e essa ignorância ou entorpecimento se desvia em parte ao fato de que Jesus não havia ressuscitado. Para eles, Jesus não havia ressuscitado. E para nós? Se você está aqui não crendo na ressurreição de Jesus, você está lá, querido. É vã a sua fé. Quantos estão aqui crendo na ressurreição de Jesus? Levanta a mão, só para te despertar. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o entendimento que nós temos. Os que rejeitam a veracidade da ressurreição de Cristo privam da compreensão. Não compreenderam nada a respeito de Jesus. Não tem alegria no coração. Não conhece a verdade. E é uma pessoa triste. Talvez você ainda tenha uma pessoa triste. E Jesus está à porta do seu coração. Mude. Compreenda. Jesus, filho de Davi, ele pode. E ponto final, irmãos. O que eu vou levar para a semana desse texto? O que você vai colocar no seu coração para essa semana, a primeira semana do ano? O que eu coloquei como sugestão aqui é que aquele cego gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Você não possa sair daqui
gritando internamente: Jesus, fica tua vida, tenha misericórdia de mim para este plano da missão. Estamos a poucos minutos do próximo ano. Lembre disso. Que tal começar agora? Que tal começar agora? Como o Bartimeu fez. Como o Bartimeu fez. Ele estava no lugar certo, na hora certa, e ele foi curado. Você está no lugar certo, na hora certa, e você pode começar logo, viver um novo tempo na sua vida. Que o ano de 2024 seja realmente um ano das misericórdias do Senhor sobre todos nós. Grandes coisas o Senhor tem para todos nós. Cremos. Não se preocupe. Não precisa fazer caixinha de promessa, não. Não. O que vai acontecer na sua vida já é o conhecimento. Glorifique Ele. Agradeça a Ele. Ouça a proposta de Deus. E não ouça a proposta de Satanás, nem dos amigos de Jó. E aí eu vou falar para a terceira pergunta. Em qualquer circunstância, louve-o. Adora o Senhor. Deus quis mostrar no livro de Jó que Jó poderia louvar a Deus em qualquer circunstância. Ele só conhecia o Senhor de ouvir. Mas no final da história, seus olhos são fechados. Deus te abençoe. Deus nos guarde. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar por você. Quero chamar o Ministério de Coisas para vir andando. Vocês vão parar, vão adorar o Senhor. Pode vir com os filhos. Quando você está olhando aí, vai falando: Senhor, como eu preciso de ti. Da tua graça, do teu amor. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Nós somos os discípulos.